Olá, meus queridos amigos, como vocês estão? Então, no vídeo de hoje eu vou trazer lettering para iniciantes, para quem tem experiência zero. Eu vou trazer algumas dicas que me ajudaram muito quando eu estava começando, que foi há uns 2 anos atrás mais ou menos, e vou mostrar que vocês não precisam de brushes ou canetas super diferenciadas para conseguir fazer. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, porque eu pretendo tornar isso uma série. Eu poderia falar pra vocês que vocês precisam de várias brushes, materiais super diferenciados, coisas de outro mundo que você nunca encontraria numa cidade pequena, mas eu não vou falar isso porque é mentira. Vocês precisam de materiais que vocês tenham na sua casa, lápis, caneta normal, esferográfica ou algumas canetinhas. E vou mostrar alguns materiais que eu tô usando, no caso essa Faber-Castell Peach Arts Pen AF, que é uma ponta mais fininha. Tô usando também a Stabilo, essa caneta é surpreendente, eu tenho ela há 10 anos e ela continua pegando muito bem. Também vou estar usando a Staedtler, que tem a ponta fina e a ponta um pouco mais grossa, mas lembra, você não precisa ter esses materiais, o que você tem na sua casa tá ótimo. Para começar, a gente vai usar canetas com ponta fina. Isso é muito importante para começar com o fake lettering, que na minha opinião é uma ótima base. A regra é muito simples para o fake lettering e para o lettering em si. Quando você estiver escrevendo, quando a caneta subir, a linha vai ser fina. Quando a caneta descer, a linha vai ser grossa. É importante que você treine com essas ondinhas que eu estou fazendo aí na tela. Quando você subir com a mão, a linha é fina. Quando você descer, a linha é grossa. Treine isso até você cansar. Encha folhas e mais folhas com essas ondinhas, porque elas são a base do lettering. E depois que você fizer esses traços paralelos a essas linhas, quando for mais grosso, você pode pintar, você pode fazer pontilhado dentro, desenhar flores, fica a seu gosto. Quando você já estiver familiarizado com as ondinhas, você pode começar a partir para o abecedário. Você vai treinando letra por letra, vendo onde que é grosso, onde que é fino. Se te ajudar, faça essas setinhas que eu estou fazendo aí na tela, no seu caderno, para você se acostumar, onde você tem que fazer grosso, onde você tem que fazer fino. E depois, como eu disse, você decora como você quiser. Isso leva tempo, não é uma coisa que você aprende do dia para noite, mas é uma coisa que no final vale muito a pena, porque o resultado é muito satisfatório e é uma delícia ver uma folha em branco transformada em obra de arte. Para estar ajudando vocês com a familiarização com as letras, eu vou estar deixando aqui na descrição um link para um guia das letras do lettering que eu fiz para vocês treinarem. Vocês imprimem essas folhas e podem ir traçando em cima dos que eu fiz e tem um espaço para vocês repetirem. Então isso ajuda muito. Quando eu estava no início eu fiz muito disso até cansar, porque fazendo isso você se acostuma com os movimentos que tem que fazer no lettering e tudo fica muito mais fácil. Acostumando com as letras, vocês já podem partir para as palavras e construir diferentes formas, que nem o hello, que eu não sei, todo mundo que faz lettering tem uma mania de escrever hello, então eu escrevi também. É muito importante vocês perceberem na hora de treinar as letras que algumas têm alturas diferentes das outras, que nem tem as letras como o A e com o C que têm uma altura normal, vamos assim dizer. O B e o K, por exemplo, elas sobem um pouco mais do que o normal e o J e o P, por exemplo, descem um pouco mais. Então é muito importante vocês notarem isso. Quando vocês se sentirem seguros com o fake lettering, a gente já pode começar com o lettering, mas ainda sem as brushes. A gente vai usar essa caneta que tem essa ponta um pouco diferenciada aí, mas eu acho que vocês encontram em qualquer papelaria. Então a gente vai fazer aqueles mesmos exercícios de antes, só que agora, ao invés de você fazer uma linha dupla para as linhas mais grossas, você vai pressionar mais a caneta quando a linha for descer. Cuidado para não fazer isso com a caneta reta, porque senão você vai estragar ela. Lembrem de pôr ela meio inclinada, a uns 45 graus da folha mais ou menos, para que dê esse efeito correto e não estrague sua caneta. E como sempre, treine, 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 treine muito até você acostumar. Faça o exercício que estou fazendo aí na folha até você cansar e acostumar com o movimento, porque já é mais diferente do fake lettering. Pegando o jeito de fazer as linhas separadas que a gente estava treinando, você começa a juntar elas com calma. Treine. Eu sei que tá falando para vocês treinarem muito, mas realmente é muito treino, muita disciplina para você pegar o jeito para fazer. E eu tô usando canetas da Staedtler e da Crayola, mas como eu disse, eu acho que em qualquer papelaria você encontra elas. É aquelas canetas mais infantis mesmo, acho que aquelas canetas jumbo que chama, que tem na papelaria, serve, tipo, elas são ótimas. E depois, pegando o jeito, depois você passa para as letras, porque é quando você começa a colocar mesmo a mão na massa e treinando quando sobe e quando desce. Presta atenção, vai treinando abecedário e depois, quando eu tô editando aqui o vídeo, que eu percebi que eu simplesmente ignorei a existência do E no abecedário, eu fui direto do D para o F.
E novamente, depois que você se acostumar com as letras, parta para as palavras. Nos próximos vídeos eu vou trazer sobre decoração do lettering, a gente vai trazer lettering com outros materiais, como as brushes ou outras tintas, aquarela, vocês escolhem. Deixe aqui nos comentários que tipo de conteúdo vocês querem ver, ou algumas dúvidas sobre lettering que eu vou responder. E não se esqueçam de ver o guia do lettering que eu vou deixar aqui na descrição, de dar o like e de se inscrever. O vídeo é esse, se vocês gostarem, por favor, compartilha e é isso aí. It's not